com o olhar sério de novo, estamos aqui. Muito bem, senhores e senhoras, na aula 4 a gente viu o quê? Nós vimos alguns macetes, a gente traduziu um texto, né? Voltando a frisar que depois eu vou fazer textos com fundo branco e coisa preta para te melhorar a visualização. Mas eu queria que você visse aquelas frases coloridas em amarelo e branco e as flechinhas, as setinhas para você perceber como é que funciona realmente a sequência de palavras numa frase em inglês, que é sujeito, verbo mais resto da frase. Voltando a frisar que eu graduei esse curso aqui em termos de pegar pessoas realmente que não conhecem muito, tem trauma. Pelo meu Facebook eu recebi muitas informações, olha professor, eu tenho dificuldade e tal. Tem uma garota que manda para mim, olha, eu melhorei muito meu vocabulário, mas ela escreveu para mim semana acho que retrasada. Mas é muito ruim você, né, entender o texto, quase todas as palavras, e você perceber que nas alternativas tem uma ou outra pergunta que você não sabe. E eu respondi para ela o seguinte, eu, todo mundo, sempre a gente vai se deparar com palavras que a gente nunca viu na vida. Eu mesmo nas provas da ESAF tem sempre pelo menos umas 5, 6 palavras que eu jamais vi na vida. Lembrando que eu comecei a dar aula de inglês no dia 28 de fevereiro de 1983. Faz 30 anos isso. Nossa, professor, mas o senhor não parece tão velho assim. Comecei com 4 anos de idade, Paulo, a dar aula de inglês. Hoje eu estou com 34, se é o que você acredita. Um corpinho de 33, né? Ou seja, nos meus 48 anos de vida, eu sei que não parece, 48 anos de vida, eu nunca vi algumas palavras. Então, relaxa, senão não encaixa. Você vai ter um monte de palavras novas que você vai aprender aqui. Volto a frisar, faz o seu Personal Private Dictionary. Deixa eu tirar esse teclado aqui que vai cair. Faça o seu Personal Private Dictionary, porque eu falei para você já que de 1.300 palavras, 1.200, 1.300 palavras que caem numa prova, entre título, texto, enunciado de questões e questões, talvez você conheça, vamos supor que você já chegou em das 1.300, você já sabia 1.240. O que vai te prejudicar na prova se você não prestar atenção, não são as 1.240 que você já conhece, mas são as 60 novas que você não conhece. Perfeito? Então, por favor, quando você for fazer a prova, faça o seu Private Dictionary. Quando fazer a prova, não, quando você fazer o estudo da prova, e marque as palavras que você não sabe e carregue isso debaixo da axila. Como é que fala axila em inglês, professor? Vamos lá. Axila em inglês se fala armpit. Tá claro isso? Armpit. Acho que é separado, inclusive. Por quê? Porque assim você, com 10 minutinhos, 5 minutinhos esperando o ônibus ou o táxi ou alguma coisa que você for pegar, ou andando mesmo, você vai lembrar daquelas palavras. Então, debaixo do armpit, você carrega essas palavras do seu dicionário próprio, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos reler o texto que a gente viu na aula passada. E vamos fazer o quê? E vamos mostrar os macetes. Hoje nós vamos passar só vendo, hoje nessa aula eu vou passar para vocês os macetes de prova. Primeiro macete, leia primeiro o título e a data de publicação para você se situar. Segundo, não leia o texto inteiro, não faça o que te orientam. Leia as perguntas, eu vou te mostrar por quê. E hoje eu vou te mostrar mais algumas coisas também. E tem algumas sacanagens, porque eu me lembro que na última aula eu pedi para você ler a pergunta 2 e a 4, para saber se você tinha o quê? Se você tinha percebido um detalhe que aparece em todas as provas. Vamos lá então. Text 1, que é o que a gente fez. Pelo jeito está na página 68 do nosso livro. Treasury announces major tax revision plan. Eu não vou ficar rabiscando para não ficar, né? Tesouro anuncia um grande plano de revisão tributário. A proposal for a simplified US tax code was announced by the Treasury Secretary. Uma proposta para um código tributário, né? Uma proposta para um código tributário americano simplificado foi anunciado pelo secretário do Tesouro, ou melhor, pelo ministro da Fazenda. Poderia ser Ministério da Fazenda também. He insisted on a semantic distinction that the plan was the Treasury's, not the administration's. Ele insistiu na distinção semântica de que o plano era do Tesouro e não da administração. Ele queria deixar bem claro que quem fez este plano foi o quê? O Tesouro e não a administração. The reform plan would reduce taxes on individuals and increase them on corporations. The reform plan would reduce taxes on individuals and increase them on corporations. O plano de reforma reduziria impostos sobre pessoas físicas e os aumentaria sobre as empresas. Aumentaria eles, né? Da outra vez eu escrevi aqui, vou escrever de novo.
eles, agora com letra preta aqui, sobre as empresas e o ponto final aqui que eu tinha esquecido. Deixa eu só trocar aqui a cor da bagaça aqui. The 16 tax brackets for individuals would be replaced by only 3, with a maximum rate of 35%. The 16 tax brackets for individuals would be replaced by only 3, with a maximum rate of 35%. Você reparou que ao ler várias vezes, eu leio aqui várias vezes, porque o meu objetivo, eu entendo que uma aula online eu tenho que fazer você ler várias vezes. Mas professor, o senhor acha que eu não vou ler depois? Acho. E se não ler, se você ler, beleza. O importante é você repetir várias vezes, tá? Então, a minha função, eu penso que eu tenho que fazer você ficar preso comigo aqui, a gente bater um papo gostoso, né? Ficar um dentro do coração do outro, mas ficar focado nisso daqui. Então, as 16 tax brackets para as pessoas físicas, que eu botei aqui faixa de incidência, que mesmo traduzindo, eu acho que não dá para entender direito o que é. Eu mesmo, quando eu li essa palavra, eu não sabia o que era. Então, as 16 faixas de incidência para pessoas físicas, PF não quer dizer prato feito nem por fora, é pessoa física. As 16 faixas de incidência para pessoas físicas seriam substituídas por somente 3, com um percentual máximo de 35%, for those who make more than $38,100 a year. However, many deductions would be eliminated. Para aqueles, né, quer dizer, as 16 tax brackets para pessoas físicas seriam substituídas por somente 3, com um percentual máximo de 35%. Para aqueles, na verdade, eu acho que devia ser para aquelas, né? Para aquelas pessoas, ou aqueles que ganham mais de $38.100 por ano. Entretanto, muitas deduções seriam eliminadas. Uma coisa que eu não falei na outra aula, eu vou falar agora. Repara que no 38 aqui, ó, é uma vírgula aqui, tá vendo? É uma vírgula. E em português é um ponto. O americano, para quem já usou as calculadoras HP 12C, por exemplo, uma delas, financeira, você pode transformar em vírgula, ponto, ponto, vírgula. O americano coloca vírgula onde nós colocamos pontos e eles colocam pontos onde nós colocamos vírgulas ou vice-versa. Então, não vai pensar que é 38,100 dólares, é $38.100. Houve uma vez quando em São Paulo havia a Telesp, Telefônica de São Paulo, e foi comprada pela Telefônica, houve uma licitação. Licitação em inglês, marca aí, se diz tender, marca aí, tender bid. Ou só bid, eu também já vi. Tender bid or bid quer dizer licitação, concorrência, tá? E como era uma concorrência internacional, isso que me falou foi uma pessoa, um tiozinho que fez aula com a gente para concurso, depois que a Telefônica foi, quem comprou a Telesp, muitas pessoas tiveram lá o plano de demissão voluntária e o pessoal ganhou dinheirinho e foi fazer concurso público. E ele me contou que teve uma das empresas que foi fazer a licitação, que foi concorrer para comprar a Telesp, fez todo o contrato, tudo em inglês, porém, contudo, entretanto, todavia, ela não trocou vírgula por ponto, ponto por vírgula, ou seja, todos os números que estavam lá não estavam em notação americana, ela foi retirada da licitação, pelo menos essa é a história que eu sei, única e exclusivamente porque eles erraram no número. Então, na prova de concurso, lembre-se, quando você vira um número com vírgula, tira a vírgula e põe ponto e vice-versa, que assim você consegue enxergar mais o valor daquele número. Então, voltando aqui só, as 16 faixas de incidência para pessoas físicas seriam substituídas por somente 3, com um percentual máximo de 35%, para aqueles que ganham mais de $38.100 por ano. Entretanto, muitas deduções seriam eliminadas. Republican leaders in the House predicted that it would be difficult to get the plan through Congress. Republican leaders in the House predicted that it would be difficult to get the plan through Congress. Líderes republicanos na casa previram... Opa, deixa eu continuar aqui, né? Líderes republicanos na casa previram que seria difícil passar o plano através do Congresso, aprovar o plano através do Congresso. Lembrando que a palavra difficult você pode achar também como hard, até aí tudo bem. Uma outra palavra que também quer dizer difícil é tough, T-O-U-G-H, marca aí, T-O-U-G-H, e vai aos poucos fazendo o seu dicionário, porque o hard eu acho que você conhecia, o tough, né? A pronúncia é T-A-F mesmo, com aquele, como se fosse um tio, tough, não vai falar tug, alguma coisa, tough. Então a palavra tough e hard seriam outras palavras que poderiam substituir a palavra difficult. Numa prova, se eu estivesse seguindo a cabeça da ESAF, eu colocaria aqui em cima that it would be tough
to get the plan through Congress, eu colocaria a palavra tough no texto e lá embaixo eu colocaria difficult, ou vice-versa. Voltando a frisar, se ele tivesse colocado a palavra tough aqui no texto, em vez de difficult, e tivesse uma alternativa que tivesse a palavra tough, que é uma palavra pouco usual, dificilmente essa resposta seria correta, porque ele não costuma copiar um trecho difícil do texto e colar na alternativa correta. Geralmente ele bota uma coisa difícil do texto, ele coloca lá embaixo, que é para enganar as pessoas que não conhecem aquela palavra vira uma isca para responder. Então, se ele copiou e colou um trecho do texto, uma palavra difícil, não usual, não regular de ser encontrada em textos, desconfia, tá? É sacanagem. And the strong support of the president would be required. E o forte apoio do presidente seria exigido. Faltou aqui um slide, mas tudo bem. Eu apaguei sem querer. Então, e que o forte apoio do presidente seria do presidente seria exigido. Perfeito. Vamos para as perguntas? Vamos lá então. Repara uma coisa, aqui a primeira pergunta diz assim: according to the text, the proposed US tax code is. De acordo com o texto, o proposto Estados Unidos imposto código. De novo, né, é igualzinho o título, de acordo com o texto, o código tributário americano proposto é. Então, de acordo com o texto, o código tributário americano proposto é A. Immensely complex, imensamente complexo. B. Over-elaborated, deixa eu trocar só over-elaborated. Esse over, do mesmo jeito que tem pessoas que morrem de overdose, entre outras coisas, over, eu já coloquei na outra aula que over quer dizer mais do que. Então pode marcar aí, over quer dizer mais do que. Seria a mesma coisa que more than. Agora, over também quer dizer em excesso. No avião, por exemplo, às vezes você escuta falar que tem overload. O avião é projetado para subir com, 35 toneladas. Tá claro? E os caras colocam 38. Tem 3 toneladas a mais. Load é carga. Over é em excesso. Então, existe um overload, uma carga em excesso. Overworked. Overworked. Olha, eu não consegui preparar tal coisa, professor, porque eu estava overworked. O que é isso? Sobretrabalhado, ou seja, com excesso de trabalho. Então, overworked quer dizer em excesso. I'm overworked. Eu estou abarrotado, eu estou com carga de trabalho excessiva. Então, over-elaborate seria elaborado excessivamente, super elaborado, uma coisa complexa, aquela coisa difícil. Letra C de Corinthians, more difficult to understand, mais difícil de se entender. Letra D de dado, too simple, esta palavra too. Pessoal, too mais adjetivo, adjective, também quer dizer em excesso, tá? Quer dizer, aliás, eu acertei a palavra excesso, que é difícil de escrever. Então, se eu falo que é too simple, quer dizer simples demais. Que até corintiana, sério, nós corintianos, nós, mano, o bagulho é louco. Até a gente mesmo, a gente acertaria isso daí. Então, é muito fácil. Não confundir com a palavra very. Não confundir com a palavra very. Very quer dizer muito. Olha, esse texto é very difficult. Tá, dá para encarar, é difícil, mas dá para encarar. Too difficult. Too difficult. Tá demais. Um exemplo mais fácil. Eu estou juntando dinheiro, Paulo. Eu estou vendendo meu Chevette. Eu estou com um Chevette em casa, 0 bala quase. Eu fui ver o preço dele, tá mais ou menos... Os caras querem me pagar R$1.800. Beleza. Mas tá inteirão, eu fiz a funilaria e tal. E eu quero ver se eu compro agora um carro 0 km, um Corolla. Tá 70 pau. Ele para mim tá very expensive ou tá too expensive? Tá too expensive. Não consigo pagar esse carro. Eu tenho 1.800, eu tenho mais guardado na poupança 3.200, dá 5 conto. Ele custa 70, eu vou ter que financiar 65. Primeiro que eu acho que eu vou ter que fazer isso em 180 meses, mais ou menos. Talvez 240 meses. Então, o que acontece? Eu não vou conseguir pagar. Agora, se ao invés de pagar por um carro de 70 mil, eu comprar um popular de 25, para mim ainda é very expensive. É muito very, é muito caro, mas não é em excesso. Então, very é muito, too é em excesso. Como o over também, tá claro? Simples demais, quer dizer, né? E easier to understand, mais fácil de se entender. Mais fácil de entender. Então nós temos o que aqui? De acordo com o texto, o proposto plano de código tributário,
O proposto Código Tributário é o quê? Imensamente complexo, over-elaborated, super elaborado, que eu diria para você que os dois estão mais ou menos, não são irmãos univitelinos, né, gêmeos univitelinos, mas eles são muito parecidos. Se a alternativa certa fosse immensely complex, imensamente complexo e over-elaborated, super elaborado, você concorda que se uma estivesse certa, a outra não estaria errada. Professor Roberto, o senhor está dizendo o quê? Que existe a possibilidade de olhar para algumas alternativas e começar a descartar sem ler o texto? É isso mesmo. Por quê? Porque o cara vai testar de você, vai testar o seu conhecimento de quê? De vocabulário. Já aconteceu textos também, uma vez um rapaz veio para mim e falou o seguinte, olha, esse negócio que você falou, Roberto, de que existem alternativas que são muito parecidas, só que usadas com palavras diferentes, eu vi isso numa pergunta de auditoria, que era alguma coisa parecida com o seguinte, de acordo com as normas de auditoria, as informações do auditor, alternativa A, são sigilosas, B, são confidenciais, C, são segredo de Estado, ou seja, ele falava várias vezes a mesma coisa com palavras diferentes. Isso em português fica mais fácil de você visualizar, em inglês nem tanto. Então, essas bobeirinhas que eu estou ensinando para vocês, e quando eu digo bobeirinhas, não é que são coisas que não são importantes, são coisas que podem pegar por causa de uma besteira que você não aprendeu antes. Então veja, immensely complex e over-elaborated eu tiraria por quê? Porque são muito parecidas. Voltando a frisar que não quer dizer que você vai entender agora o que está escrito aqui, né? Você vai ter que ter conhecimento do texto, mas eu estou mostrando para você como você olhar com um olhar de detetive, com esse faro de detetive. Too simple também está errado. Por que está errado? Vamos voltar no texto. Ele fala aqui no texto que é um código tributário simplificado. Simplificado. Não está fácil para caraca, está simplificado. Então, ele em momento algum, ele falou que o código ia ser simples demais. É muito perigoso o cara fazer esse tipo de prova, porque isso fica muito subjetivo. Mas ele não falou que seria simples demais, né? E eu volto a frisar, apagando aqui, ele quis atrair a sua atenção pela palavra simple, porque no texto ele botou simplified. Mesmo esse texto sendo de 1996 ou 98, não me lembro, já começava a fazer isso. Então veja, ele não copiou o simplify do texto e jogou isso para quê? Para a pergunta. Mas ele pôs uma palavra parecida. Muita gente deve ter pensado assim, puxa, ele botou simplify, né? O cara não sabe inglês. Aí botou simplified lá em cima, botou simple, deve ter esse. E chuta, bota um X, aí o cara foi lá e X, né? Você bota um X no D e bota um X inteiro na tua pergunta. Porque ele mais ou menos atraiu sua atenção, porque ele sabia que você ia lembrar de simplified e botar simple aqui. E aí, o que eu queria que você visse? Então essa também está fora. E agora, o que eu queria que você visse? Eu queria que você visse que marca texto, que você tem aqui, more difficult to understand, e easier to understand. E por que eu estou querendo dizer isso para você? Inclusive, se o senhor tiver já adquirido, se não adquiriu, adquira, né? Eu explico aqui. Aqui você tem o que, meu querido? Você tem easier. Easy é fácil. Easier é mais fácil. Então, easier seria o quê? Mais fácil de se entender. Então, repara uma coisa aqui, senhores, senhoras e demais. Nós temos aqui mais fácil de se entender e mais difícil de se entender. Na nossa lista de leis de Bob, leis de Roberto, aí, Bob's Laws, coloca aí. A ESAF, em 99,99999% das vezes, ela coloca duas alternativas opostas. Duas alternativas opostas. No caso aqui, você tem aqui more difficult to understand e easier to understand. Já naquela época eles faziam isso e fazem até hoje, eu te mostro isso na última prova de 2012, o que eles fizeram. Então, uma das alternativas
que eu falo para as pessoas é ler o título do texto, depois veja as perguntas. Nessa em específico, quando está escrito according to the text, essa eu sugiro que as pessoas deem uma pulada, porque de acordo com o texto, você tem que ler o texto inteiro. Então hoje vai dar tempo da gente responder essas perguntas e na próxima aula eu vou te mostrar como começar a prova. Mas de qualquer maneira você tem aqui mais fácil de entender e mais difícil de entender. A alternativa certa e de eu nunca vou te abandonar, Corinthians. Desculpa não, né? Na verdade é o seguinte, alternativa certa e de eu nunca vou te abandonar, Corinthians. Por quê? Porque ele fala que o código será simplificado. Uma coisa simplificada é uma coisa mais fácil de entender, tá claro? Ele botou mais difícil de entender, mais fácil de entender. Começa a perceber que a ISAF coloca duas alternativas opostas. Caso você não tenha tempo de ler o texto, ou provavelmente ou de repente leu o texto e não entendeu, né? E tiver que ir para uma prova para ir para os textos, de repente você tem só 10 minutos, dá uma olhada para ver se tem duas opostas. Já que você fez meleca antes, de não ter respondido, de ter gasto mais tempo antes, você é capaz de se safar por causa disso, tá? Duas opostas, você escolha uma na mais lógica, lembrando que é um texto meio de atualidades, né? 3 meses antes do edital, você já pode ter uma ideia, perfeito? A próxima agora, olha que interessante essa. Deixa eu só mudar aqui para caneta. Tá. The proposed plan aims to. Esse aims to, coloca aí como tem o objetivo de. Marca aí, tem o objetivo de. Tem o objetivo de. Tem o objetivo de. Almeja. O proposto plano almeja A. Aumentar impostos sobre pessoas físicas. Letra B. Aumentar o número de tax brackets, de faixa de incidência. Letra C. Aumentar impostos sobre a casa. Casa seria o Senado, né? O imposto incidindo sobre a Câmara dos Deputados, o Senado. Aumentar impostos sobre empresas e reduzir impostos pagos pelas empresas. Então vamos ler de novo rapidamente. O plano proposto tem o que objetivo? Aumentar impostos sobre pessoas físicas, aumentar o número de tax brackets, aumentar impostos sobre a Casa Branca, lá o Senado, aumentar impostos sobre as empresas e reduzir impostos sobre as empresas. Tá. Alguns macetes. Não confundem, é dicas e macetes, não vai trocar letra aí, dicas e macetes. Senhores, eu falei no slide anterior que tinha lá mais difícil de entender e mais fácil de entender. Eram duas o quê? Opostas, ou opostas, tá claro isso? Você percebeu que tem duas opostas aqui também? Fecha só no quadro aqui agora, para o cara dar uma olhada aqui, olha só. Senhores, aumentar impostos sobre empresas e reduzir impostos pagos pelas empresas, você concorda que são opostas, sim ou não? Sim. Então, se eu fosse você e não tivesse tido tempo para ler o texto, eu ficaria entre as duas. Perfeito isso? Volto a frisar, eu acho que essa prova foi de 96, ou 97 ou 98. Então, olha aqui mais uma vez duas opostas. Mas obviamente que você vai ficar com medo de fazer isso na prova. Todo mundo que faz aula comigo em São Paulo, nos cursos presenciais, eles ficam meio cabreiro, porque eu não ensino inglês. Eu tenho 3, 4 aulas para ensinar para o pessoal. Então eu traduzo uns 2, 3 textos e faço esse macete, porque ler texto o pessoal pode fazer com outro professor. Quem conhece a alma da prova, ensina desse jeito. Agora, uma outra coisa que eu queria te lembrar. Essa palavra tax bracket, ela era uma palavra estranha. Nós traduzimos como faixa de incidência, eu vou te mostrar o que é isso depois. Se ele eu falei para você, se ele copiou um troço estranho do texto e copiou um troço estranho do texto e copiou um troço estranho e colou, abre o olho. Não é a resposta correta. E se você voltar para o texto, ele está dizendo o quê? Vamos voltar aqui. Que as 16 tax brackets seriam substituídas por somente 3. Então, na verdade, reduziu, né, as tax brackets. Teve menos, fecha em mim, teve menos tax brackets. Caiu de 16 para quê? Para 3. Então, volta agora só na nossa pergunta aqui. Então, o plano proposto era aumentar, não é aumentar, é diminuir. Então, você apaga esta bagaça, porque é o contrário. Mas, voltando a frisar, olha só, você identificaria talvez uma possível resposta errada como? Com uma palavra estranha que ele copiou e colou. Mas, professor, eu teria que ler o texto inteiro. Sim, meu querido, minha querida. Só que mesmo que você não entenda, você vai perceber o quê? Que ele faz isso em todas as provas. Ele copia um troço estranho do texto lá de cima e bota lá embaixo. 99% de chance de ser a resposta errada. Eu não vou falar 100%, porque vai que um dia ele coloca isso,
Você liga para o PROCON e fala, olha, o professor Roberto me ensinou errado. Não é isso. Outra coisa, a palavra house também, ele copiou do texto. Mas, professor, ele vai copiar um monte de coisa do texto. Eu sei. Mas já marca aí na sua regra 5, acho que é 5. Se ele copiou do texto, número, marca aí, número, nome de gente, marca aí. Geografia, palavras de geografia seriam nomes de país, cidades, estados, ou então nacionalidades. Então, número, nome de gente, siglas, que eu não falei, nacionalidade, geografia e tal. Cargos, ele pode botar assim, the President of Brazil, aí ele bota the Brazilian President. Também não costumam ser respostas corretas. Caso você tenha tempo, é o seguinte, aumentar impostos sobre a Câmara dos Deputados, lá, sei lá, a Câmara do Senado. Ninguém aumenta imposto sobre Câmara, deputado, nem do Senado, nem vereador, porque eles não pagam imposto, eles só pegam imposto. Então falar que vai aumentar os impostos sobre isso é uma incongruência, inclusive, da legislação, aí, né, da realidade. Então essa também está fora. E aumentar impostos sobre pessoas físicas também está errado, porque ele falou que ia reduzir impostos sobre as pessoas físicas e aumentar eles sobre as empresas, que a gente até grifou esse negócio do pronome. Então você ficou entre aumentar impostos sobre empresas e diminuir. Você tem duas possibilidades. Uma, você voltar ao texto e ver o que é. Agora vamos supor que você não tenha lido o texto porque não deu tempo. O que o governo costuma fazer? Aumentar ou diminuir imposto sobre as empresas? Alternativa certa, aumentar. Alternativa certa, D. Em 2009, quando teve a prova da Receita, então essa está fora. E ele falou, né, que reduziria os impostos sobre pessoas físicas e os aumentaria sobre as empresas. O que quer dizer é o seguinte, em 2009 eu previ, pai Roberto previu uma coisa. Eu falava para os alunos assim, você acha que você já viu o nosso governo reduzir imposto em alguma coisa? Né? Você já viu o governo reduzir imposto? Aí todo mundo, não, nunca vi. Aí eu falei assim, mas não se esqueça que esse ano agora, 2008, 2009, por causa da crise mundial, o Lula reduziu IPI de carro, IPI de linha branca, tinha um monte de coisa que foi reduzido. E eu falei assim, toma cuidado, porque a prova é o quê? Na verdade é uma prova de atualidades em inglês. E potato, em alemão Kartoffel, ou seja, batata. Caiu uma pergunta e o Lula dizia lá no texto que ele tinha reduzido os impostos. Então, muito cuidado. Essa daqui foi em 97, por isso que saber a data de publicação é fundamental. Em 97 até 2006, sei lá, 2007, 2008, ninguém reduzia imposto. Imposto para a empresa sempre aumenta. As empresas geram lucro, geram riqueza, geram emprego e elas são sobretaxadas, tanto é que reza a lei, é a lenda que se a empresa pagar todos os impostos, ela quebra. Não sei porque eu não tenho essa realidade da minha vida. Alternativa certa, aumentar os impostos. Agora lembra, olha só, são duas opostas, né? Essas duas são opostas. Começa a ver que o pai Roberto tem razão. Pergunta 3, the plan mentioned in the text derives specifically from the US. O plano mencionado no texto deriva especificamente a partir do quê? Administração, Tesouro, Congresso, Casa Branca e Customs Department. Customs Department, ele nem mencionou. Customs Department, isso aqui quer dizer alfândega aduana. Alfândega aduana. Então, essa está fora porque ele nem mencionou. Mas esta resposta está naquela frase que ele falou assim, the secretary, né? Volta aqui, ó. He insisted on a semantic distinction that the plan was the secretary's, not the administration. Então, o plano era do Tesouro e não da administração. Então, a alternativa certa... B de bosque, de bola. Tá claro? A alternativa certa é B de bosque. Essa era fácil. Agora deixa eu mostrar uma outra coisa aqui. Então aqui a alternativa certa E. Aqui a alternativa D. E aqui a alternativa certa B. Costuma não repetir, não costuma repetir aqui letras. Vamos lá. Pergunta 4. Concerning the present tax brackets for individuals, the text mentions the fact that. No que tange as atuais tax brackets,
para pessoas físicas, o texto menciona o fato que... O que é tax bracket? Não sei como é que é no Brasil, porque eu não lembro, aliás, não sei lugar nenhum. Se você ganha até R$ 1.600, você não paga imposto de renda. De 1.601 até 1.900, ou sei lá, 2.000, você paga 7%, sabe lá eu. De 2.100 até não sei o que lá, você tem outra faixa. Então, essas são as faixas de incidência. Então, os tax brackets são as faixas, são as alíquotas de incidência do imposto. Seriam essas faixas de incidência. Agora, repara uma coisa. No que tange as atuais tax brackets para pessoas físicas, o texto menciona o fato que elas não seriam alteradas, nenhuma mudança seria implantada, que é a mesma coisa. E a letra D, no modification will be required. Nenhuma modificação seria exigida. Professor, nenhuma modificação seria exigida, nenhuma mudança seria implantada e elas seriam alteradas? Tudo a mesma coisa, tudo farinha do mesmo saco, ou seja, esquece isso. As três estão iguais. Mas, professor, isso é porque a prova é antiga. Não, senhor. Tem provas modernas também que eles fazem isso. Alternativa C, elas seriam diminuídas. Lembra que decreased, lembra de decrescer? Iriam ser diminuídas. E they would have to be increased, elas teriam que ser aumentadas. Lembra de increase, de incrementar. Elas seriam diminuídas e elas seriam aumentadas. Mais uma vez aqui, mais uma pergunta onde ele coloca o quê? Onde ele coloca duas opostas. E o que ele fala no texto, para a gente não precisar voltar, que as tax brackets, as 16 tax brackets seriam substituídas por somente 3. De 16 iria para 3. A alternativa certa, C de Corinthians. C de Corinthians, olha só. E, D, B e aqui C de Corinthians, que elas seriam diminuídas de 16 para 3. Repara que ele não perguntou o que era tax bracket, mas ele perguntou o quê? Ele perguntou o que tinha acontecido com ela. Nós vamos fazer não hoje, só vou fazer mais uma agora, o nosso tempo está mais ou menos estourado, mas eu vou pedir mais 2 minutos da sua atenção, porque eu quero mostrar mais uma questão que caiu na prova de 2009, para você ver que também eles fazem isso em 2009. Para terminar, não, pera um pouquinho. Não, é isso mesmo. Não foi 2009 não, desculpa, foi 2006. Essa questão é de 2005/2006, uma das provas, porque uma prova foi em dezembro, a outra foi em fevereiro. In paragraph 3, the author notes that the present tax-free personal allowance would. Então, no parágrafo 3, por isso que eu peço para você não ler o texto primeiro. Eu quero que você leia primeiro o parágrafo, a pergunta. Ele já te sinalizou em que parágrafo está. Se você ler o texto inteiro e depois percebe que a resposta estava no parágrafo 3, você lê o texto inteiro e só precisava ler o parágrafo 3 para responder essa questão, né? Então leia sempre as perguntas, os enunciados, porque ele pode te... Exato, é normal isso. Teve prova de 10 questões, 8 ele falava assim, no parágrafo 1, parágrafo 2, você não precisava ler o texto inteiro. Então o autor cita que o atual Tax-Free Personal Allowance, que eu já vou te falar o que é. Então no parágrafo 3, o autor cita que o atual Tax-Free Personal Allowance iria olha o iria aqui de novo, iria a remain unchanged, iria permanecer inalterado. B, iria ser, to be cut, would be cut, iria ser cortado. Rise, iria subir. D, be abolished, iria ser abolido. E E, iria ser phased out quer dizer retirado. Olha, professor, ser cortado, ser abolido e ser retirado não é a mesma coisa, Paulo? É. Então, a letra B, D e E estão fora, são tudo iguais. Ou seja, iria permanecer inalterado, iria ser cortada, iria ser abolida, iria ser cortada, abolida e retirada fora. Então, está fora, ou seja, iria permanecer inalterada e iria subir. Tá? Repara que subir é para cima, ser cortada é para baixo, ser abolida é para baixo, ser retirada é para baixo. E o unchanged seria ficar na mesma. Tá? Alternativa certa, porque eu já falei, alternativa certa C. Mas como é que o senhor sabe disso? Primeiro que eu conheço o texto. Segundo, que rise é o oposto de ser abolished, ser phased out, ser cut. Tá claro? O verbo que ele queria que você entendesse no texto, nós vamos fazer esse texto aqui, eu não vou antecipar, mas era o verbo increased. Então, o que acontece? Alguma coisa iria ser increased. Então, ele queria saber se increased era a mesma coisa que rise. São parecidos e a gente faz isso. Perfeito isso? E repara que ele não quis saber o que era Tax-Free Personal Allowance. Ele quis saber o que aconteceu com aquilo, como era no Tax Bracket. Tax-Free Personal Allowance é aquela faixa de incidência
onde a pessoa tem o quê? Onde a pessoa não tem que pagar imposto. No Brasil, se eu não me engano, é R$ 1.600 ou 1.800, não sei. É a faixa de renda isenta de imposto. Fechado isso? Estamos começando aqui com essa aula aqui a mostrar como é que funciona a alma da prova. Forte abraço, beijo para todo mundo e até a aula próxima, que é a aula 6, é isso? 6 ou 5? Eu já me perdi aqui, 6 ou 5? 6, ele está me dizendo. Um abraço, tchau, um coração aqui para vocês, aqui, ó, tá?